Sobre o impacto do Covid, no dia a dia da economia, nós de facto estamos a viver um momento absolutamente único, e excepcional. Não há memória de uma crise, sobretudo uma crise como esta, tão rápida, e tão ligada àquilo que é a essencialidade da nossa existência, não é? Portanto, a vida humana. E de facto o aparecimento deste coronavírus no ritmo em que aconteceu, e também o ritmo de propagação, e depois obviamente as medidas que tiveram que ser tomadas de uma forma absolutamente extraordinária, criaram um choque económico e um choque social sem precedentes. Eu destacaria aqui três características desta crise que a tornam absolutamente ímpar e singular. Desde logo o caráter global com que está a ter efeitos e com que está a ter repercussão. É uma crise que afeta todos os países, todos os mercados, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, de uma forma absolutamente abrangente e sem nenhum tipo de diferenciação. Depois é uma crise que também está a ser transversal, e nessa medida está a impactar os vários setores de atividade e está a interromper cadeias de valor e a alterar de uma forma muito dramática aquilo que são os hábitos e os comportamentos sociais e económicos, e portanto a afetar de uma forma transversal todos os agentes económicos. E por fim está a ser um choque profundo e um choque com uma intensidade única. Como eu referi, é uma crise que está relacionada com a saúde e com temas de sobrevivência, portanto não há nada, não seria difícil antever algo que tivesse um impacto mais profundo e mais radical na alteração de comportamentos, porque na prática estamos a falar de alteração de comportamentos que são necessários numa lógica de preservação da saúde e preservação da própria sobrevivência. Isso é de facto um choque muitíssimo profundo e muitíssimo rápido. Por isso, estamos a viver um contexto de enorme incerteza, e qualquer projeção tem sempre que ser lida nesse contexto dessa enorme incerteza, e tem que ser sistematicamente também ajustada e revista em função do desenvolvimento dos acontecimentos. Começa a antecipar-se um enorme impacto em vários setores, uma recessão clara a nível mundial e obviamente depois também a nível nacional. Falam-se em números à volta de 6, 8%, eu acredito mais em números à volta de 10%, e acho que não nos podemos esquecer que uma recessão desta magnitude, depois o tempo de recuperação e o esforço que terá que ser feito para uma recuperação partindo de uma base menor é sempre maior do que esta própria recessão. E, portanto, óbvio que há aqui dois níveis de incerteza. Há desde logo o nível de profundidade desta recessão e deste impacto, mas obviamente depois também, e se calhar ainda, uma maior incerteza sobre qual é que poderá ser o ritmo de recuperação e qual é que será o nível de recuperação que vamos ter num horizonte temporal de nunca inferior a 2 anos. Está a ser uma adaptação muito violenta, como eu referi, dos vários agentes económicos, quer do lado das empresas, quer do lado dos consumidores. Desde lá do lado dos consumidores há uma alteração profunda dos hábitos sociais, dos hábitos económicos, o facto não só gerado obviamente pela pandemia, mas sobretudo associado àquilo que são as medidas de contenção de propagação que tiveram que ser tomadas, e portanto o confinamento em si mesmo introduziu aqui uma alteração radical nos hábitos dos consumidores, que depois também detalharei um bocadinho mais à frente. Mas não nos podemos esquecer que do lado das empresas essa alteração está a ser provavelmente ainda mais profunda e mais drástica. E eu aqui destacaria 2 níveis de alteração muito profunda no tecido empresarial português e nos agentes económicos, e o ritmo que as empresas se têm estado a adaptar, e o esforço e a própria criatividade com que têm estado a fazer é absolutamente surpreendente. Desde logo há um tema de reinvenção muito necessário, que é, se há alguma coisa que esta crise veio demonstrar, é no fundo a necessidade de autonomia e de controle sobre as cadeias produtivas. Na prática nós vivíamos num contexto de uma cada vez maior globalização, mas a verdade é que neste contexto e nesta crise as cadeias produtivas, as cadeias de abastecimento e de fornecimento foram quebradas. E os equilíbrios económicos também que estavam inerentes a esse contexto produtivo foi quebrado. E, portanto, as empresas nacionais tiveram que se reinventar
no sentido de se tornarem cada vez mais autónomas, mas também demonstrando que em muitos setores, nomeadamente naquilo que são os setores críticos, a importância de um tecido empresarial e produtivo forte é hoje cada vez mais um fator importante e um fator que veio demonstrar a sua importância para um bom funcionamento do mercado nacional. O segundo nível de reinvenção foi de facto as alterações do modelo de negócio e de serviço a clientes. O confinamento em si mesmo levou a que muitos setores tivessem que se reinventar para servir os seus clientes de forma diferente, nomeadamente os setores que têm ou que assentam em modelos de distribuição mais presencial. Quer dizer, e o melhor exemplo neste contexto é de facto a restauração. Todos nós deixámos de ir a restaurantes, mas a verdade é que os restaurantes tiveram que se reinventar para fazer chegar os seus serviços até à casa dos portugueses e até à casa dos seus clientes, num contexto em que de facto estávamos a viver um estado de confinamento. E, portanto, este é um nível de reinvenção também que foi muito profundo e que será estrutural. Relativamente aos hábitos de consumo dos portugueses, nós temos vindo a partilhar, através do CIBS Analytics, um conjunto de indicadores, porque de facto os pagamentos acabam por refletir aquilo que são os hábitos de consumo na sua forma mais pura e mais imediata, que são as compras. Eu destacaria aqui, ao nível da alteração dos hábitos de consumo dos portugueses, 3 grandes alterações estruturais. Uma primeira alteração foi, sem dúvida, a frequência das compras. Na prática, nós tivemos durante várias semanas em confinamento e estamos agora numa fase de desconfinamento, mas a verdade é que com a declaração do estado de emergência e, portanto, do confinamento obrigatório, nós tivemos uma redução de cerca de 50% daquilo que é a frequência de compras. E, portanto, obviamente as pessoas a cingirem-se àquilo que seriam as necessidades mais básicas e evitando as próprias deslocações e reduzindo significativamente a frequência de compras. Obviamente que isto é uma alteração muitíssimo estrutural daquilo que são os nossos hábitos de consumo. Obviamente que também foi acompanhado por um aumento do valor médio de compra, porque obviamente as pessoas faziam estas compras e de uma forma bastante mais racional e mais contida no tempo. Atualmente, num estado já de desconfinamento, nas primeiras semanas de desconfinamento, a partir do início de maio, tivemos um aumento desta frequência, portanto esta quebra passou a ser de apenas 30% e à data de hoje já estamos com uma quebra inferior a menos 20%, portanto mostrando aqui, e acho que este foi um efeito relativamente surpreendente, que quando foi preciso estarmos recolhidos, houve de facto esse impacto muito rápido, mas agora nesta fase de desconfinamento esta recuperação também está a ser relativamente rápida. Uma segunda alteração dos hábitos de consumo dos portugueses foi também a alteração do mix de compras. Portanto, mais uma vez, no estado de emergência, no estado de crise absoluta, houve uma concentração grande das compras naquilo que são os bens mais essenciais. E, portanto, nós passámos a ter 2 em cada 3 compras dos portugueses a serem feitas nos bens alimentares, nas grandes superfícies e nas mercearias, como supermercados, hipermercados, mercearias, pequenos mercados e também nas farmácias e parafarmácias. E, portanto, estas compras, que são as compras consideradas mais essenciais, passaram a ser 2 em cada 3 compras. À data de hoje, já temos aqui uma perspectiva de crescimento dos outros setores, que foram setores menos secundários e que foram mais diretamente afetados por esta crise, como seja, por exemplo, o vestuário, a moda, mesmo o entretenimento, e neste momento os setores essenciais já são apenas 1 em cada 2 compras, ainda assim acima daquilo que era o perfil e o mix antes da crise. E uma terceira alteração grande de hábitos de consumo foi também o crescimento daquilo que é os canais digitais e as compras online, porque na prática, de facto, o contexto assim o exigiu. Portanto, nós tivemos um crescimento do online em Portugal, apesar de estar a crescer cerca de 4 vezes, isso já era uma tendência que vinha de trás, estava a crescer cerca de 4 vezes acima daquilo que era o consumo físico em lojas presenciais e, portanto, existia já uma tendência de crescimento desta forma de comprar, mas, de facto, no contexto desta pandemia,
essa tendência acelerou e nós passámos de um peso de cerca de 9% das compras com meios eletrónicos, das compras online com meios eletrónicos no total das compras, para um peso de 15% no pico da crise e do confinamento, sendo que à data de hoje estamos a ter um decréscimo, ou portanto, estamos a ter este peso novamente a esbater-se à volta dos 10, 11%. Mas de facto foi aqui, e quer dizer, quando visto no global, mas mais uma vez, se calhar falando aqui de um setor que é fundamental na nossa economia, como seja o setor da restauração, passou de um peso de 3% de serviço ou de modelos não presenciais, como seja, por exemplo, o takeaway, para um peso de 23% destes novos modelos de serviço no estado de emergência, sendo que novamente está agora a voltar a um nível ainda assim bastante superior àquilo que era antes da crise, à volta dos 12, 15%. Portanto, isto foi de facto uma alteração muito estruturante. A acompanhar e de forma transversal estas alterações, tivemos também um crescimento significativo das formas de pagamento digitais, e aqui Portugal tem estado de facto à frente dos outros países e está a dar um salto muito, muito significativo nos meios eletrónicos de pagamento, não só na aceleração dos métodos eletrónicos de pagamento, desde logo mais tradicionais, os pagamentos com cartão, mas sobretudo numa adoção muitíssimo acelerada daquilo que são os pagamentos com telemóvel, nomeadamente através do MBWay, que neste contexto é uma das formas que melhor cumpre as recomendações de pagamento das autoridades de saúde, na medida em que todo o pagamento, incluindo o pagamento em loja, é feito única e exclusivamente no telemóvel próprio, e portanto dessa forma evitando qualquer tipo de contacto em qualquer montante. E de facto posso referir que o MBWay atualmente está com uma frequência de utilização quase 2 vezes superior àquilo que tinha antes do contexto da crise, e cerca de 40% superior também naquilo que é a sua utilização online, outro dos seus propósitos, o que obviamente também aqui demonstra a importância é mais o setor dos pagamentos, e com o MBWay é mais um dos setores onde de facto se mostra a importância de ter soluções nacionais, sobretudo com este grau de inovação e de desenvolvimento, que estão a ser também um contributo muito importante para mitigar a propagação desta pandemia. Em resumo, eu acho que estas tendências foram tão rápidas quanto estão a ser estruturais. Aqui o grande nível de incerteza tem a ver com a forma como esta curva de recuperação se vai desenhar, mas acredito que muitas destas tendências de alteração e de transformação, quer ao nível das empresas, quer ao nível dos consumidores e dos indivíduos, se irá manter, e porventura até acelerar nos próximos 2 anos, que acredito seja o tempo mínimo necessário para termos uma recuperação daquilo que está a ser o efeito e o impacto desta crise. Sobre o impacto do Covid e desta pandemia na CIBS. Bem, como eu referi, estamos de facto a viver um momento absolutamente extraordinário, marcado por enorme incerteza. É um daqueles momentos que nada nos prepara, e muitas vezes nem a experiência nos prepara para um evento destes tão extraordinário e tão inesperado. Mas também é facto que é em momentos como estes que é importante, é fundamental ter muito presente aquilo que no fundo são as prioridades de uma organização, ter uma visão de liderança clara, e ter também capacidade de gestão e de trabalho em equipa aos vários níveis. Como em qualquer matéria e sobretudo em qualquer matéria crítica, como esta é premente, é preciso tomar decisões o mais factuais possíveis e é preciso estudar bem as matérias, estudar bem os dossiês, e portanto à data de hoje os gestores estão confrontados com estudar matérias que se calhar não estariam tão presentes no seu dia-a-dia, como sejam mesmo temas relacionados com saúde, com medicina, com segurança das instalações, com procedimentos de proteção individual, com logística. Portanto, esses são os temas que desde logo, no primeiro momento de impacto desta crise, se tornaram os temas da ordem do dia, e que foi preciso estudar do ponto de vista, obviamente, individual, de cada um dos gestores e nos diferentes níveis em que estamos a tomar decisões e a atuar, mas também no ponto de vista organizacional,
tivemos que nos municiar dessas matérias, também direito, e portanto ter aqui uma visão muito clara sobre, no fundo, os diferentes cenários, alternativas de atuação, prós e contras, e ter um trabalho aprofundado e consciente sobre estes temas e uma aprendizagem contínua, que tem sido contínua. Do ponto de vista da CIBS e das organizações, e a CIBS não é exceção, é necessário ter uma capacidade de tomada de decisão muito rápida e, portanto, nós neste momento temos constituído aquilo que é um comitê de acompanhamento deste tema, que com os interlocutores e com as pessoas responsáveis-chave da organização, para conseguir tomar decisões que em alguns momentos tiveram que ser tomadas de um dia para o outro. Ser capaz de o fazer, obviamente, como eu referi, socorrendo-nos toda a informação que está disponível, interna e externa, e de especialistas, nomeadamente na área, mas também ser capaz de tomar decisões com um nível de incerteza grande, calcular os riscos, a probabilidade da ocorrência desses riscos, e depois também ser capaz de reverter ou de atuar, ou de corrigir, ou de melhorar essas decisões de uma forma muito rápida. Isto mal comparado, e depois um terceiro aspecto, que é ter também a capacidade de alinhar toda a organização e todos os stakeholders da organização. E, portanto, neste contexto, toda a componente de comunicação, quer interna, porque obviamente, como eu referi, estamos a falar de temas de saúde e, portanto, para os nossos colaboradores é absolutamente fundamental terem uma informação clara sobre os procedimentos que a organização está a tomar, mas também para todos os stakeholders, nomeadamente os nossos parceiros, os nossos clientes que contam connosco num conjunto de matérias críticas. Mal comparado, isto é como ter um grande barco em movimento e em alta velocidade, e de repente estamos a enfrentar uma tempestade que não estava antecipada, e temos que ser capazes de desviando e ir ajustando o rumo desse barco de uma forma muito rápida, e isso só se consegue com um enorme compromisso, empenho e dedicação de toda a equipa, mas também um enorme alinhamento aos vários níveis da organização. Na CIBS, nós temos aqui adaptações, ou ajustes, ou impactos em três horizontes temporais distintos. Houve um imediato que foi preciso, no fundo, tomar decisões sobre como é que a organização iria funcionar neste contexto de crise, e nós aí tomámos a decisão de, no fundo, nos reorganizarmos de forma muito rápida, inclusivamente antes da declaração do estado de emergência, e em 72 horas pusemos cerca de 70% dos nossos colaboradores em teletrabalho. Nós temos aqui uma particularidade, que é temos equipas críticas que têm que estar on-premises, as equipas de operações, as equipas de segurança, algumas equipas de atendimento em alguns serviços mais sensíveis, e portanto foi preciso tomar esta decisão, que foi 70% dos colaboradores foram para casa, e obviamente que aqui a nossa preocupação e a nossa prioridade era desde logo a saúde dos nossos colaboradores, mas também a manutenção daquilo que era a atividade e as operações críticas nos locais da CIBS. Nós temos, para terem uma ideia, temos 6 edifícios distintos, portanto já temos um plano consistente e recorrente de continuidade de negócio e de contingência. Temos dois centros tecnológicos distintos, temos 3 centros operacionais distintos, e portanto estamos preparados, e estávamos preparados para conseguir implementar este plano de contingência, mas que não deixa, obviamente, de ser um desafio em 72 horas mudar de forma radical a maneira como trabalhamos e a forma como nos organizamos. E, portanto, este foi um primeiro momento de atuação. Há depois aqui, obviamente, logo imediatamente a seguir, a nossa preocupação de curto prazo foi assegurar que estávamos, no fundo, a acrescentar valor e a conseguir apoiar os nossos clientes, os nossos parceiros, e a contribuir de uma forma determinante e ativa para conseguir mitigar os efeitos desta pandemia nos portugueses, quer nos indivíduos e nessas empresas, quer nos indivíduos, quer nas empresas. E, portanto, lançámos também um conjunto de iniciativas desde logo, não só naquilo que foi informar e disponibilizar e facilitar o acesso aos métodos de pagamento eletrónicos, destacando o MBWay, que é naturalmente uma das formas que melhor cumpre as recomendações das autoridades de saúde naquilo que é, no fundo, a contenção do contágio, mas também apoiar as empresas, sobretudo nesta grande transformação e rápida transformação que tiveram que fazer para modelos de serviço não presencial, para o e-commerce, para as vendas online ou mobile, através das soluções de pagamentos que temos disponíveis.
Uma outra preocupação foi também garantir que estávamos a pôr a tecnologia ao dispor da solidariedade e daquilo que são as ações sociais, e portanto é algo que tem estado muito presente sempre na atividade da CIBS. Nós temos o Ser Solidário já há várias dezenas de anos, e portanto quisemos também garantir que existem e estão ainda a correr um conjunto alargado de iniciativas suportadas no Ser Solidário para a angariação de donativos nas mais diversas matérias, quer do ponto de vista de bens alimentares, quer também do ponto de vista de equipamentos de proteção para as equipas e os profissionais de saúde que estão desde logo na linha da frente, e portanto aqui uma preocupação grande de conseguir contribuir de forma ativa neste contexto que estamos a viver. É evidente que uma crise com esta dimensão e uma alteração de contexto com esta dimensão terá também impactos de médio e longo prazo. Estamos a rever aquilo que são o nosso portfólio de projetos, as nossas iniciativas de inovação, e obviamente também a rever as prioridades, mas também diria que é ainda muito cedo nessa matéria para ter conclusões definitivas. Obviamente que neste contexto há até iniciativas de inovação e digitalização que até se tornam mais prementes, e portanto, sendo que contraciclo, há aqui algumas destas prioridades que ganharam inclusivamente importância, e que porventura teremos inclusivamente que acelerar. Dito isto, acho que a CIBS tem demonstrado que é uma empresa sólida, e quer dizer, o sistema de pagamentos em Portugal tem estado a funcionar naquilo que é o paradigma de qualidade e de segurança que os portugueses estão habituados. Acho que não posso deixar de destacar aquilo que tem sido o contributo, a dedicação, o empenho ímpar da equipa da CIBS neste momento absolutamente extraordinário, a contribuir para dar o seu melhor, para percorrer o tal extra mile, não só naquilo que é entrega absolutamente flawless daquilo que é a nossa operação no dia-a-dia, tão fundamental para o dia-a-dia das empresas e dos portugueses, mas também para naquilo que tem sido o apoiar de novas iniciativas que se tornaram prementes neste contexto. Portanto, referir que os portugueses podem contar com a CIBS, e com a Rede Multibanco, e com o MBWay, e com todas as outras atividades que fazemos e que pomos ao dispor não só dos portugueses, mas também nos outros mercados onde estamos presentes, para contribuir naquilo que nos é possível para mitigar esta pandemia e para continuar a contribuir para facilitar o dia-a-dia dos portugueses, que é essa a nossa grande missão. Por fim, queria deixar uma nota sobre o talento, e aquilo que o talento representa para a nossa organização, para uma organização como a CIBS. Na CIBS nós somos orgulhosamente a empresa do Multibanco e agora a empresa que gera o MBWay, mas somos muito mais do que isso. Nós somos uma empresa líder na Europa em pagamentos e em processamento de pagamentos. Somos provavelmente a maior fintech portuguesa, mas temos um empenho enorme e um compromisso grande, e continuamos a contar com aquilo que é o talento nacional. É a nossa grande aposta, para continuarmos a ser a empresa com o ADN e o track record de inovação que temos tido. Através da CIBS, o software nacional e as soluções nacionais servem mais de 300 milhões de habitantes em mais de 10 mercados, na Europa, na Ásia e em África, com uma qualidade, uma resiliência e uma segurança, um nível de segurança nos pagamentos que é reconhecida a nível internacional. Fomos pioneiros numa série de áreas, muitas daquelas que são as inovações que são reconhecidas como inovações portuguesas, desde logo a Rede Multibanco, mas também a Via Verde, os telemóveis pré-pagos e agora mais recentemente o MBWay, foram inovações que foram lançadas e desenvolvidas na CIBS e que são reconhecidas como inovações a nível internacional. O MBWay foi a primeira solução europeia com transferências entre pessoas. Foi também a primeira na zona euro, foi também a primeira solução na zona euro com os pagamentos digitais em loja, no telemóvel, com QR Code. Somos a empresa que mais investe naquilo que é a percentagem da sua atividade em investigação e em desenvolvimento. E para isso, tudo isto só é possível de facto com uma grande equipa, uma equipa com um empenho, uma resiliência, uma criatividade, um ritmo e um ADN de inovação absolutamente ímpares, e que tem sido construída com uma combinação única de sucesso entre a experiência de muitas das pessoas, algumas delas que estão na CIBS desde a sua origem, mas também com muitos novos talentos que se têm juntado a nós
nos últimos anos. Nós temos um programa de trainees, um programa anual de trainees, o programa START, que é um programa que tem sido absolutamente único em trazer novos talentos para a empresa. Tem sido exatamente essa simbiose entre o know-how e a experiência e a criatividade dos novos talentos, também o contributo que as novas áreas, como machine learning, como o data science, como toda a lógica de user experience, têm trazido e têm contribuído para o desenvolvimento da CIBS. Nós acreditamos verdadeiramente, sobretudo na área de pagamentos, que é a área core onde operamos, em modelos colaborativos, acreditamos imenso e temos também um conjunto de programas que incentivam as novas ideias e as novas iniciativas. Desde logo também fomos dos primeiros da Europa a lançar um programa de aceleração em Smart Payments, portanto lançámos o programa CIBS Pay Forward. É outra das iniciativas com que trabalhamos com muitos recém-licenciados nas várias áreas, que muitas vezes começam por ter a sua própria iniciativa de empreendedorismo e que acabam por ver neste programa da CIBS uma forma também de poderem acelerar as suas próprias ideias. É óbvio que também neste contexto de Covid, toda a lógica de organização e de colaboração e de trabalho em equipa e de colaboração está a sofrer grandes alterações. Como digo, nós já, como estamos presentes e como empresa internacional em vários mercados, já tínhamos muito uma lógica de iniciativas não presenciais e à distância, mas é óbvio que neste contexto tudo isso é trazido para um novo nível. Os talentos neste momento, a localização, num contexto em que o teletrabalho ganhou o peso que ganhou, a localização dos talentos deixa de ser um fator relevante, mas como digo, nós continuamos a acreditar e a apostar de uma forma, diria, ímpar naquilo que são os talentos nacionais. Estamos, talvez, se calhar muitos de vocês não tenham essa noção, nós temos 8 áreas de atividade diferentes, desde os pagamentos até a área mais do digital e do e-commerce, mas também temos, por exemplo, uma fábrica de produção e de personalização de cartões, iniciativas, uma área de business process outsourcing com transformação e automatização de processos, gestão de rede, quer de terminais ATMs, quer de terminais POS, portanto temos de facto uma extensão de atividade única e somos, como digo, provavelmente a maior fintech nacional e uma empresa onde de facto todos os dias são diferentes. Lançámos nos últimos 5 anos mais de 50 novos produtos e serviços, alguns dos quais, como referi, referências de inovação a nível internacional. E portanto o que eu posso garantir é que de facto a vida na CIBS é bastante entusiasmante, desafiante e não há 2 dias iguais.